Carol Nogueira, lá no Corredor das Comissões, tem mais informações sobre os debates agora de manhã por lá. Carol. Exatamente, Vera, a gente está aqui em outro ponto do Corredor das Comissões agora, a gente vai conversar sobre mobilidade urbana. É uma audiência pública que acontece a partir de agora, a partir daqui a pouquinho, na Comissão de Desenvolvimento Urbano, para discutir mobilidade ativa, ou seja, o uso da bicicleta e de outros meios de transporte alternativo. Quem está aqui para conversar com a gente é o deputado Divaldo Vieira, que é do PT do Espírito Santo. Deputado, bom dia. O que se espera dessa audiência pública? É um assunto, enfim, houve um momento de explosão, de investimento na bicicleta, até recentemente, em várias cidades do país, e isso parece que está refluindo. Por que a bicicleta é um meio de transporte importante? Quais são os outros tipos de meio de transporte que a comissão gostaria de ver aí sendo estimulados e incentivados? A Comissão de Desenvolvimento Urbano debate um dos temas mais significativos para as nossas cidades, que é justamente essa condição para que as pessoas se desloquem dentro das cidades, sobretudo nas grandes cidades. E estamos discutindo, então, a mobilidade, mas não a mobilidade pensando em preparar a cidade para os carros. A mobilidade pensando em preparar as cidades para as pessoas. Por isso se fala de mobilidade ativa. É aquela mobilidade onde o pedestre ou o ciclista tem um esforço, ele está numa posição ativa para se deslocar. E essa mobilidade ativa associada a um bom transporte público é o caminho para a gente ter uma cidade mais feliz, mais humana, em condições de deslocamento que não façam as pessoas sofrer. Hoje, um dos sofrimentos para as pessoas é justamente o longo tempo, estressante tempo que leva para se deslocar nas cidades, somado à gravidade dos acidentes, né, com um número de mortes elevadíssimo. Então, nós precisamos pensar cidades que sejam reorganizadas para receber, na sua mobilidade, pessoas a pé, pessoas deslocando de bicicleta, com segurança e com uma cultura em que se proteja. Isso foi avançado na cidade de São Paulo, que é um desafio, porque é uma das maiores cidades do mundo, e é nesse sentido que a gente faz debate com a presença do ex-prefeito Fernando Haddad, para colocar um pouco da sua experiência, também a presença do Daniel Gucci, que é um cicloativista, quer dizer, a visão de quem usa a bicicleta e quem milita por isso, também a visão de diversos outros especialistas, para que a gente possa extrair desta audiência elementos que fortaleçam o conceito de que as cidades têm que se preparar para o deslocamento de pessoas a pé, de bicicleta, associado a um transporte coletivo. Agora, existe algum tipo de legislação federal que possa estimular esse tipo de prática, ou isso acaba ficando mesmo a critério de cada gestor lá municipal? O grande avanço de São Paulo, o Fernando Haddad coloca, se deu em torno da própria legislação existente, que foi formulada aqui no Congresso, que prevê o Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Ele seguiu à risca esse plano, portanto, ele está nos informando que a legislação já existe. É claro que ela pode ser aperfeiçoada, mas nós já temos uma legislação avançada em condições, sendo implantada conforme suas diretrizes, nos dará este caminho. E o que a gente observa na prática, na maior parte das vezes, são prefeituras que investem justamente em alargamento de vias, em estacionamentos. O investimento em transporte público é mais caro, deputado? O investimento em transporte público, ele muitas vezes nem chega a ser o mais caro, mas é o mais necessário. Quer dizer, precisamos que o trânsito, as vias urbanas, tenham como prioridade o deslocamento daquele que faz o transporte de massas, né? São diversas modalidades, associado à possibilidade do deslocamento das pessoas, seja a pé e de bicicleta, o que vem crescendo muito no nosso país. Esses investimentos não são os mais caros. Muitas vezes se investem em túneis, em elevados, pensando em dar mais fluidez ao trânsito de veículos de passeio. Nós precisamos investir nas cidades, investimentos que priorizem o transporte de massa e o deslocamento ativo das pessoas. Este é o caminho. Deputado, muito obrigada pela sua entrevista. A gente vai tentar ouvir o ex-prefeito de São Paulo, que está aqui aguardando para a entrevista. Bom dia, o prefeito Fernando Haddad. Eu gostaria de saber um pouco da experiência de São Paulo, essa experiência que foi reconhecida no Brasil todo como uma experiência revolucionária aí na adoção da bicicleta. O que aconteceu? Como foi isso? Qual a experiência? O que o senhor tem a contar? E do que ficou de legado para a cidade? Olha, na verdade, nós devemos muito ao Congresso Nacional, porque o que foi feito em São Paulo
é a aplicação da Lei Federal de Mobilidade Urbana. O Congresso aprovou uma lei em 2012 e nós seguimos exatamente as diretrizes dessa lei, beneficiando o pedestre e o ciclista, em função de serem transportes ativos, ou seja, a pessoa está cuidando da própria saúde e da saúde da cidade, combinada com o transporte público, com a segregação de faixas de ônibus na cidade inteira. Foram mais de 400 quilômetros de faixas segregadas e corredores de ônibus para que o usuário pudesse se deslocar mais rapidamente, dentre outras medidas, como fechar a rua para carro aos domingos, uma série de outras medidas, a regulamentação dos aplicativos de transporte compartilhado, uma série de outras inovações que compõem um todo. Mas esse todo está previsto no Plano Nacional de Mobilidade Urbana. É que poucos prefeitos prestaram atenção no que o Congresso determinou. Mas, prefeito, e a mudança da mentalidade das pessoas, que muitas vezes em São Paulo e nas grandes capitais já estão condicionadas a simplesmente sair de casa e pegar o carro? Como lutar contra isso? O pior é aquela pessoa que, independentemente de pegar o carro ou não respeita o pedestre e o ciclista. Então, a primeira providência é efetivamente exigir o respeito ao pedestre e ao ciclista. Porque se o pedestre tiver a sua calçada, a sua faixa de segurança, se o ciclista tiver a sua malha cicloviária e forem respeitados, vai haver uma migração natural do carro para outros modais, para outras formas de deslocamento. Isso vai melhorar a qualidade de vida na cidade. Nem todo mundo vai abrir mão do carro, nem nós queremos isso. Mas nós queremos equilibrar o jogo, né? E esse jogo só se equilibra com uma mudança de comportamento e de respeito em relação a quem optou por outra forma de se deslocar. Na cidade de São Paulo, esse ano, a morte de ciclistas aumentou 75%. Por quê? Porque a prefeitura deixou de priorizar a segurança dos pedestres e ciclistas. Uma última pergunta rapidinho. O senhor gostaria, como prefeito, como ex-prefeito de uma cidade grande como São Paulo, o senhor gostaria de ver alguma outra legislação aprovada? Falta alguma outra lei que poderia estimular mais essa prática? Falta. Eu gostaria de ver aprovada a emenda constitucional de municipalização da CID. A CID é um tributo sobre a gasolina. Esse tributo deveria ser municipal, para permitir aos prefeitos usar o dinheiro para melhorar o transporte público das suas cidades. Inclusive barateando tarifa, esse tipo de providência. Já tem o PT apresentou uma proposta de emenda constitucional, ela está tramitando, mas está muito devagar. Ela deveria ser acelerada para favorecer os municípios. Muito obrigada, então, prefeito, pela entrevista. A gente volta ao estúdio com a Vera.